Olá galera, tudo bem com vocês? Galerinha do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que momento do dia você está me assistindo, não sei que momento do dia você está estudando conforme o seu cotidiano, mas desejo para vocês que tenham bons estudos e qualquer dúvida podem me perguntar no grupo ou no privado, certo? Assim que puder estarei respondendo. Na aula passada, nós tivemos interação via Google Meet, ok? Via Google Meet, nós falamos, começamos a falar sobre a conclusão. Nós já falamos sobre a redação em si, toda a sua estrutura, definição, certo? Nós já sabemos para que serve. E na aula passada nós estudamos, pontos de atenção a partir da correção da redação que nós fizemos, e começamos a fazer o detalhamento da conclusão, que é a competência 5, ok? Que atende à competência 5. Então, nós vimos todo o ponto de atenção que deve ter no primeiro parágrafo, na apresentação do tema, na tese, no segundo e terceiro parágrafo, conforme sua argumentação, ok? E nós começamos a falar sobre a conclusão, a proposta de intervenção. E para isso, nós analisamos uma redação, que nós lemos toda a redação, dando atenção, explicitação à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão. Nós até falamos, sobre a conclusão, que aqui, essa conclusão, você pode até pausar aí e reler, essa conclusão aqui atendeu, certo, a todo o detalhamento, a todo o esquema que uma conclusão de um texto dissertativo argumentativo deve ter, certo? Então, nós vimos isso, então nós acompanhamos um exemplo. E hoje, mais uma aula, eu vou, como se diz, detalhar direitinho, novamente, o que deve ter na sua proposta de intervenção, consequentemente em todo o seu parágrafo de conclusão, ok? Então, olha só, nós sabemos, que todo texto tem início, meio e fim, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Sabemos que texto é dissertativo argumentativo, ele não é um texto que simplesmente você expõe, ele não é meramente expositivo, certo? Ele é crítico, você deve detalhar uma opinião, você deve argumentar com fatos convincentes e, de quebra, para a finalização do seu texto, você deve elencar vários fatores para a resolução do tal problema que você mencionou na sua redação. E para resolver esse problema da sua conclusão, todo esse problema que você detalhou na sua redação, é necessário que você aborde esses 5 pontinhos. Novamente vou falar disso porque nós começamos a falar na aula passada. Então, nós sabemos que nós temos 5 elementos, que compõem a proposta de intervenção, certo? Então, precisa ter esses 5 elementos, você precisa adequar a sua conclusão nessa estrutura. Você deve apontar a ação que será feita para que aquele problema que você mencionou no seu texto seja resolvido. Então, você deve falar, o que deve ser feito, certo? Isso recorre à ação. Você deve escolher um agente, ou seja, quem irá intermediar, ajudar nessa ação. É um órgão do governo? É a escola? É o cidadão? Você deve mencionar. O modo, como será feito. Não basta falar que ação que será e quem irá fazer. Você deve também mencionar como irão fazer essa ação, certo? O modo que será executado a resolução desse problema, certo? E o efeito, certo? Toda ação tem um efeito. E na sua conclusão não é diferente. Além de você demonstrar ação, você deve demonstrar ao leitor que efeito se espera dessa ação, certo? Para quê? Afinal de contas, essa ação servirá para quê? Você também deve responder. E o detalhamento é o que permeia, todas essas ações aqui. O detalhamento ele é necessário na sua redação inteira, não somente na conclusão.
mas a conclusão ainda mais, porque deve ficar bem explicadinho para o leitor a sua proposta, certo? Quando você recebe uma proposta, você não quer todos os detalhes, você quer tudo detalhado, saber como que é essa proposta? Então, na redação também devemos, ok? Devemos fazer esse detalhamento. Então, você vai explicar, dar exemplos de como essa proposta sua de intervenção pode ser aplicada na prática para a resolução do seu problema, né? Do problema que você mencionou ao longo da redação, tá? Então, olha só, não é suficiente citar uma intervenção de maneira genérica, ou seja, por exemplo, falar, os cidadãos devem se conscientizar disso, daquilo. Olha, até consciência aí eu posso te falar que pode ter, mas a prática que não tem. Por exemplo, o Covid, vamos dizer assim, todo mundo tem consciência que mata, né, que a gente está sofrendo com isso, no âmbito psicológico, sentimental, econômico, todo mundo está sofrendo, né, com esse Covid. Mas não coloca na prática novas maneiras, né, muitos, não vou generalizar, mas muitos não colocam na prática ações efetivas no seu cotidiano para, né, a disseminação, para conter a disseminação desse Covid, certo? Um exemplo. Então, não colocam a intervenção de maneira genérica, sem explicar quem seria o responsável ou de que forma seria colocado em prática, certo? Igual aqui, por exemplo, na conclusão, se eu falasse assim, né, Gabriela, né, Júlia? Se a Gabriela, ao longo do texto dela, né, construísse todo o texto bem desenvolvido, né, como nós vimos na aula passada, e aí que ela fala assim, que as escolas podiam auxiliar na formação dos cidadãos. Se ela falasse só isso, seria uma proposta genérica. Por quê? Porque ela não estaria explicando como seria feito. Ela até citou, né, quem seria o responsável, a escola, mas não falou que forma seria colocada em prática, né, como que seria. Então ficaria, né, uma maneira genérica, porque de certa forma é pela metade ali que ela está supondo uma resolução de um problema. Então, para você não ter, né, não criar uma intervenção de maneira genérica na sua redação, se atente, ok, a esses 5 elementos da sua conclusão. Dessa forma, você estará obedecendo a competência 5 e tirando a maior nota possível na sua redação no âmbito da 5ª competência, tá bom? Aqui eu deixei esse esquema de 5 elementos para você visualizar. Eu acho até legal quando nós visualizamos alguma figura, porque ela pode ficar aí na sua imaginação, certo? Então, nós temos aqui a ação, né, o que será feito, quem irá fazer, para que será feito, como será feito. E, claro, detalhamento de tudo isso, né, com explicação e exemplos, tá? Esse é o esquema, né? Esses são os 5 elementos que deve haver na sua conclusão da redação, ou seja, na sua proposta de intervenção. Então, assim, bem detalhado o que é a ação, né? A ação, então, a sua proposta de intervenção deve partir de uma ação concreta para intervir no problema. Não basta viajar, né, gente? Não venha viajar na maionese e querer propor uma ação aí que ela não seja possível na realidade. Ela tem que ser real, concreta. Para isso, pergunte a si mesmo, o que é possível fazer para intervir no problema apresentado no tema? Normalmente, essa ação vai ser marcada por um verbo propositivo. É comum que os candidatos pensem no verbo conscientizar como ação da proposta de intervenção. No entanto, esse não é um verbo válido como ação. Isso porque a conscientização não é uma ação visível. Conscientizar acaba sendo mais um efeito da proposta do que uma ação em si. Então, é o que eu falei também anteriormente. Se você falar, a população tem que conscientizar. Olha, não é do nada que o cidadão vai acordar do dia para a noite, né, e conscientizar acerca do problema que você argumentou, certo? A conscientização vem de uma consequência, certo? De uma consequência da ação que você irá falar, que você irá mencionar. Então, a partir do momento que você mencionou a ação, a conscientização do cidadão será proveniente da sua ação, certo? Aí é válido. Agora, colocar a conscientização como a única ação não fica bom, tá bom? Pense no que você poderia fazer para criar a conscientização. Por exemplo, é preciso criar campanhas a fim de conscientizar a população. Nesse caso, criar campanhas, o que eu acabei de falar, é a ação, certo? E conscientizar a população é o efeito, ou seja, é a consequência
da sua ação, que é criar campanhas. Também não basta só falar criar campanhas, você deve falar quem, né, que órgão irá criar essas campanhas e para que efeito essas campanhas, né, serão feitas, como serão feitas, e logo então você terá o efeito, que é a conscientização da população, tá? Agente, olha só, depois de pensar na ação, você deve informar quem seria o responsável pelo seu planejamento e execução. É muito comum que a responsabilidade seja de órgãos governamentais, como ministérios, prefeituras e secretarias. Outra possibilidade de agentes são as famílias, escolas e ONGs. Então sempre pense nisso, gente. Conheça muito bem os órgãos governamentais, né? Isso é dever de todo cidadão, é conhecer os órgãos competentes de cada esfera, né? Do poder público, seja na saúde, na educação, no saneamento, certo? Em vários outros poderes aí, né? No jurídico, certo? Você deve conhecer, porque conforme o tema que for abordado para você, você poderá citar algum órgão e passar a responsabilidade para ele, criando uma ação para ele, certo? Os ministérios, prefeituras, secretarias, ONGs também que você conheça, certo? A escola sempre tem um papel fundamental. A escola, a educação é tão poderosa, gente, que pode-se dizer que todas as redações, dependendo ainda do seu problema que for abordado, certo? Dá para sim adicionar a escola, a educação como poder formulador aí e ajudador para a resolução do seu problema. Modo. Também é necessário deixar marcado de que modo a ação será colocada em prática. No caso da criação de campanhas, por exemplo, para apresentar o modo, você poderia escrever que elas se efetivariam por meio da divulgação na televisão e rádio. Então, olha só, é o que eu falei, não basta falar, eu vou criar campanhas para conscientizar as pessoas. Ok, então você tem a ação, que é a campanha, conscientização é feito, mas como será feito? Você também tem que responder, certo? Aí, por exemplo, se você falar por meio de divulgação na televisão e rádio, então você está acreditando o modo, certo? Você está falando como será feito, certo? Então tá certo. Uma dica para você indicar o modo é utilizar a expressão por meio de, isso mesmo, porque sempre que tiver uma ação, ela deverá ser feita por alguém e por meio de alguma coisa, certo? Então, esse é o modo. E, enfim, você tem o seu efeito, certo? O efeito se refere ao objetivo da ação que você está propondo. É o resultado que você espera obter com a sua intervenção. Se o tema da redação fosse, por exemplo, obesidade infantil, você poderia escrever que é importante criar campanhas a fim de diminuir a obesidade infantil. Diminuir a obesidade infantil seria o efeito da ação escolhida. Um exemplo, claro, você não vai só colocar isso aqui, né? Você tem que falar o modo, como seriam então essas campanhas, certo? Que finalidade que tinham, certo? Para depois vir o efeito esperado, que finalmente, então, né, você tem como objetivo diminuir a obesidade infantil. Então, é um tipo de exemplo, vocês têm que elencar isso muito bem na redação de vocês. E aqui, voltando aqui naquela conclusão daquela redação que nós analisamos, certo? Aqui a autora Gabriela fala isso, ela coloca todos esses 5 elementos aqui, olha só. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas para a indústria publicitária. Lembrando que o tema, né, é sobre marketing voltado para o público infantil, né, a publicidade infantil. Então, ela fala que é necessário, né, romper com essas barreiras, continuar a romper, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Então, ela joga aqui a responsabilidade para a escola, a finalidade, né, de formar cidadãos o quê? Com capacidade crítica, com discernimento necessário. Dessa forma, é importante que sejam ensinados e discutidos, olha só o modo, né? Ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade, etc., adequando-os a cada faixa etária. Então, aqui a ação dela é, claro, diminuir, né? Esse consumismo, essa alienação ao público infantil, colocou a escola aqui como agente principal, por meio, então, de uma formação, né, crítica para esses alunos, conforme a faixa etária de cada um, certo? E olha só, deu mais instrumentos, né, que, por exemplo, sejam discutidos nas salas de aula,
conceito de cidadania, de consumismo, de publicidade, para que assim a publicidade infantil não seja tão agressiva ou até então seja, vamos dizer assim, disseminada, né, do meio midiático. Então vocês viram que ela conseguiu fazer uma conclusão conforme todos os problemas que ela mencionou na sua redação, certo? Usando os 5 elementos. Não ficou uma conclusão enorme, não precisa, você sempre escrever, habituar a escrever para você saber sintetizar e falar, né? E garantir que você fale o que você precisa. É isso, meninas, que vocês coloquem nessa redação de vocês tudo que vocês aprenderam até agora da redação. Caprichem nessa conclusão, tá bom? E boa sorte para vocês.